na interação alélica aditiva também a gente tem que seguir os critérios, né? Ó. Lá o D tinha que ser igual ao A, ou o D tinha que ser igual a zero, a razão tinha que ser igual a zero, né? E aí tinha os critérios. Então aqui, quando a interação entre alélica é dominante aqui, ó, quando essa interação é dominante, os critérios são esses, ó. O D, ele é igual a razão entre D e A é igual a 1, o F1 ele produz aqui, eu coloquei P1, mas pode colocar aí assim, fica até mais claro, melhor genitor. Não necessariamente o pai 1 ou o pai 2, o melhor genitor, a gente vai discutir isso. E o F1 ó, vai produzir mais do que o F2, que é o que o Davidson estava citando aí agora há pouco, né? Então vamos entender porque que isso aí acontece, né? Vamos entender. Mas aí vamos por parte, né? Vamos tentar entender esse D igual a A aqui, ó. Primeira coisa, aqui tinha também, na dominante, tinha um critério que eu não coloquei, vou colocar agora. O critério foi o seguinte, ó. Na interação aditiva, cada alelo contribui com um pequeno efeito para o fenótipo. Vamos lá. Na dominante, como é que isso aí funciona? Só se eu vou ter... Se eu vou conseguir algum espaço aqui, peraí. Vou agrupar isso aqui. Eu vou baixar. Não sei se eu vou conseguir baixar isso aqui. Consegui. Então, na dominante, a contribuição para o fenótipo, né, ó, a contribuição para o fenótipo é a nível de loco, viu? É a nível de loco. Você conseguiu ajeitar isso aqui, ó. Pronto, ó. Então a contribuição na interação aditiva era a nível de alelo. Cada alelo contribuía para o fenótipo. Na interação, quando a interação entre os alelos é dominante, a contribuição para o fenótipo é a nível de loco. Ou seja, você já pode observar aqui, ó, que o azão ou azão azinho, né, ou seja, ó, esses dois genótipos aqui, eles têm o mesmo fenótipo, ó, 60 unidades. Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho. Se a interação entre esses alelos for dominante, ó, eles produzem o mesmo fenótipo. Tá vendo aqui, ó, 60 unidades. Então, nesse caso aqui, a contribuição por fenótipo é a nível de loco e não mais de alelo, como na interação aditiva. Se o indivíduo for Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho, 10 unidades. Então, isso aí é a primeira diferença. Se a contribuição for a nível de loco, né, é dominante, não é mais aditiva. Tranquilo? Quais os próximos critérios a serem utilizados, né? O D tem que ser igual ao A. O D tem que ser igual ao A. Deixa eu ver aqui. Então vamos ver isso aqui, ó. Qual o fenótipo desse indivíduo aqui, ó? Bzinho, Bzinho, 10. Qual que é o fenótipo do indivíduo do homozigoto dominante aqui, ó? 60, tá aqui, ó. Qual que é o fenótipo do heterozigoto? 60. Observe, ó, que na aditiva o heterozigoto estava aqui. Na dominância ele está aqui, ó. Né? E aí a gente lembra lá. O que é a média? A média, né, é somar o homozigoto com o homozigoto dominante com o recessivo e dividir por 2. 60 mais 10 dividido por 2, 35. Então, qual que é o valor de A? O A é a distância de um dos homozigotos em relação à média, né? Então aqui, ó, 35 menos 10, 25. 60 menos 35, 25. Então o A aqui é 25. E o D é quanto? O D é a distância do heterozigoto, ó,
do heterozigoto em relação à média. O D é a distância do heterozigoto em relação à média. 60 menos 35, 25. Então o que é que acontece? Nesse caso aqui, o A é 25 e o D 25. Então o A é igual ao D. 25 dividido para 25 dá 1. Ou seja, quando a interação, né, é de dominância, tá aqui ó, os critérios, né, que a gente já começou a entender. O D é igual a A e o D sobre o A é igual a 1. Aí eu vou dar uma... Não, acho que eu vou continuar. Se vocês não tiverem entendido, eu vou terminar aqui a explicação para eu salvar e depois vocês me perguntam e eu vou respondendo parte por parte. Vamos ver mais esse critério aqui, ó. O melhor genitor, né? O F1 tem a média do melhor genitor. Vamos observar isso aqui então. O melhor genitor, né? Que eu botei P1 aqui. Melhor genitor. Então vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Esse indivíduo aqui, qual que é o genótipo dele? Azão, azão, Bzão, Bzão. Qual que é o fenótipo? Ó? Se for azão e Bzão, produz 60 unidades. 120 unidades. Isso aqui, né? 60 mais 60. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. 10 unidades com 10, 20 unidades. Qual que é o fenótipo F1 possível, né? O F1 possível, o genótipo F1 possível. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, né? Por quê? Porque esse indivíduo aqui só produz gameta azão, Bzão e esse azinho, Bzinho. Então, o F1 aqui, ele é azão, azinho, Bzão, Bzinho. Qual que é o fenótipo dele, ó? Azão, azinho, 60. Bzão, Bzinho, 60. Então, o genitor, né? O F1, ele tem média igual a do melhor genitor. Tá vendo aqui, ó? 120 e 120. Esse aí é mais um critério. Vamos ver aqui agora. O F1 ele tem média maior que o F2. Vamos observar isso aqui. Deixa eu ver. Ah não, eu fiz também aqui antes. Eu nem anotei. Eu não anotei, mas aqui tem a questão da descendência também. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar daqui que já está mais fácil. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vou tentar colocar aqui para ver. Tá aqui, ó. A descendência tem média menor do indivíduo ou do grupo de indivíduos, né? Em geral, né? Em geral isso aí acontece. Aí eu fiz aqui um exemplo, não tava, aqui, ó. Tá aqui esse exemplo, ó. Se eu pegar esse indivíduo aqui, ó, 60 mais 60, 120 unidades, né? Se eu autofecundar ele aqui, ó, o que é que ele vai gerar de descendente? Esse indivíduo produz como gametas azão, azão, Bzão e azinho, Bzão. São os gametas, né, possíveis. Quando eu faço o cruzamento deles, eu tenho esse indivíduo aqui, ó. Não estou conseguindo ampliar, deixa eu ver, pronto, aqui. Azão, azão, Bzão, Bzão, azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzão e azinho, azinho, Bzão, Bzão. Com base, né, na contribuição de Loco aqui, ó, nós temos esses fenótipos possíveis. Se eu tirar a média aqui, o que é que a gente observa? A descendência tem média menor que o indivíduo aqui, ó. 120, 107,5 unidades, né? Quando a interação era aditiva, a média se mantinha, né? Mas aqui no caso da interação de dominância, a média diminui. E aí já começa as explicações por que o F1 produz menos, né? Ou produz mais que o F2. E aqui a gente tem um exemplo, ó. Se a gente pegar aí o F1 e autofecundar, né, o F1 produz 120 unidades. E aqui quando a descendência dessa autofecundação, né, são esses genótipos possíveis aqui, ó. Se você pegar cada genótipo desse e associar ao fenótipo com a contribuição a nível de alelo, você vai ter as produções. E quando você olhar a média do F2, ó,
a média do F2 é menor que a média do F1, entendeu? Se a interação for dominante, a média do F2 ela é menor que a média do F1. Por isso é que não se justifica plantar aí o F2, né, quando você está trabalhando com híbrido. A não ser que era como eu estava dizendo lá, se você conseguisse encontrar esse indivíduo aqui, ó, mas que produz 120, né? Vamos supor, ele produz 120. Era do mesmo tanto, né? Mas se trabalhando com um loco, você precisa de 16 plantas para achar um. Se você pensar numa característica quantitativa que são muitos e muitos locos, fica muito difícil você encontrar esse indivíduo. Então, o que é que o pessoal faz? Planta mesmo o F1, né? Tudo bem? Então, por quê? Porque quando você pega a população em geral derivada da F1, ela tem menor média, a F2 tem menor média que a F1. E aí também tem a questão da distribuição, ó, lá na aditiva é simétrica, na distribuição, quando a interação é dominante, a distribuição é assimétrica. Viu? Deixa eu ver se tem mais algum critério. Não, acho que eu expliquei todos. Vou salvar aqui.